sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, delegada de polícia, mas isso tudo você já sabe. Sabe também que esse podcast é um espaço para as mulheres que desejam estar mais antenadas sobre seus direitos, sobre os desafios de ser mulher e também para aquelas que desejam sair da violência. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Chama a Delegada. No episódio de hoje, vamos falar sobre quando o cuidado vira controle, alertas do livro Barca Furada. Gente, vocês sabem o carinho que eu tenho com esse livro Barca Furada, analisando o perfil do novo relacionamento. E claro, a gente tinha que começar uma pequena roda de diálogos para falar das experiências de outras mulheres no que diz respeito a todos os alertas que eu trouxe nesse livro que escrevi com tanto carinho para você, mulher. E para isso trouxemos duas convidadas potentes, duas mulheres profissionais e leitoras ávidas que vão trazer para vocês experiências com base também no livro Barca Furada, ou seja, mulheres que aprenderam na vida a se reinventar, a identificar os sinais sutis da violência e a saírem de uma verdadeira barca furada. Poliana Veríssimo, advogada com atuação em direito de família e sucessões, especialização pela Universidade de Coimbra, procuradora do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, conselheira estadual da OAB Pernambuco 2022-2024, secretária-geral adjunta do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Pernambuco. Júlia Oliveira, alagoana, farmacêutica, formada pelo Centro Universitário de Maceió e atualmente mestranda no programa de pós-graduação em perícias forenses da Universidade de Pernambuco. Atuação voltada para a área de perícia criminal, com foco em análises químicas e forenses aplicadas à investigação. Poliana, Júlia, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada por terem as duas aceitado esse convite tão especial para falar hoje aqui, nesse episódio que toca tanto meu coração, para a gente falar sobre as barcas furadas, né, que a gente vive por aí, falar um pouco mais sobre relacionamentos abusivos. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco. Tereza, obrigada a você pelo convite. Eu jamais poderia recusar um convite seu, principalmente a respeito de um tema que é tão recorrente, infelizmente. Sim. É muito mais do que a gente imagina. E que precisa sim ser tocado na ferida, precisa sim ser abordado. E nada melhor do que tratar isso com você, que além de viver isso na sua vida profissional, é uma estudiosa sobre o tema e que trouxe de maneira muito prática no livro dicas imprescindíveis, né, de como evitar essas barcas furadas. É isso aí, vocês são um presente para mim hoje, viu? No nosso primeiro episódio sobre barca furada, hein, Júlia? Privilégio, eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando com o Poli também. Conheci hoje, mas que já tivemos uma troca muito boa. Esse livro, ele realmente forma um grupo, né, de apoio. É normal passar por isso, mas não é normal permanecer. Então, entender, conversar, saber o que fazer, como identificar esse livro foi assim incrível. De fato, qualquer mulher pode simplesmente entrar numa barca furada e até navegar rio abaixo e afundar lá na frente. Então, é importante conhecer os sinais sutis para evitar cair numa barca dessa, não é, Paulo? E não se identificar como vítima. Porque muitas vezes, por incrível que pareça, leva-se um tempo muito grande para se entender que mulheres que tenham, de certa forma, algum conhecimento, esclarecimento ou nível social pode sim ser vítima de violência doméstica, familiar, tanto quanto qualquer outra. Qualquer outra mulher. Qualquer pessoa está sujeita. Mulheres fortes também podem enfrentar uma dificuldade como essa. Mas, para a gente começar, antes da gente adentrar aí nos meandros do livro, eu quero começar perguntando para vocês. Primeiro para você, Poli. Quem é Poliana Veríssimo enquanto mulher profissional? Conta um pouquinho da tua trajetória para a gente. E, Tereza, normalmente quando a gente vai se apresentar, a gente tem a tendência de falar sobre o lado profissional, né? Isso. Mas como aqui é uma roda de amigas sobre um tema muito especial, eu vou me abrir um pouquinho e dizer que hoje, se eu puder me identificar, eu acho que sou uma mulher que se reinventou, que soube descobrir a força que tinha, reconhecer que era uma vítima, ser protagonista desse recomeço e hoje conseguir ajudar outras mulheres também
a retomar o rumo da sua vida. E mudar completamente a própria história, como você bem disse, como protagonista, não é, Sim. Poliana? Perfeito, Sim. gostei muito da sua autodefinição. E você, Júlia? Quem é Júlia? Mulher, profissional? Conta um pouquinho da tua trajetória pra gente. Eu sou mulher, filha, amiga, que também já passou por situações que não foram nada legais, né? E identificar realmente foi o ponto-chave e que hoje, né, depois de já ter passado por tudo isso, vejo que hoje sou quem sou por ter passado, mas consigo analisar e não recomendo a ninguém. E fico feliz, inclusive, por conseguir aconselhar, né, amigos, qualquer pessoa próxima, de que não entre numa barca furada, que não vai dar certo. E que bom hoje poder falar com tranquilidade sobre isso, porque às vezes você está na barca furada e o maior desafio é se identificar com alguém que está vivendo uma barca furada e mais ainda falar sobre isso, que muitas vezes é muito difícil, não é? Tereza, Mas- te confesso sobre essa dificuldade, Ah. que é a primeira vez que eu consigo falar publicamente sobre esse tema, me colocando no lugar de vítima. E olhe que eu detesto assumir esse lugar de Sim. vítima. Sim, eu sei. Mas é tão quanto difícil. É tão difícil. E eu acredito que esse sentimento, depois que a gente passa por isso, deve ser comum a tantas mulheres. A gente achar que, como é que eu me coloquei nessa situação de vulnerabilidade? Se eu tinha esclarecimento, né? Se eu me sinto tão forte, se eu aguento, se eu dou conta. Pois é, muitas mulheres se perguntam isso. Não, eu dou conta. E aí, diante de grandes desafios, tem dificuldade mesmo de se identificar, viver esse autorreconhecimento para poder sair disso. Porque como você vai sair de algo que você sequer reconhece que existe, que acontece de verdade, é muito difícil. Ou que se envergonha. Ou que, sem dúvida, muitas mulheres têm vergonha de viver, muitas vezes mergulhada num processo como esse. Mas deixa eu perguntar para vocês, o nome do livro, Barca Furada. Quando vocês souberam que o nome do livro era Barca Furada, isso remeteu vocês a quê? Vocês pensaram a quê? De cara, vocês imaginaram que eu iria falar sobre relacionamentos abusivos? Olha, como te conheço e acompanho teu trabalho há 8 anos e conheço também muito da paixão que você tem por esse tema, eu deduzi. E o título não poderia ser mais apropriado, porque barca furada é uma expressão idiomática, né, da língua portuguesa e que ela literalmente não tem uma tradução, né, em outros idiomas, mas que ela remete a uma situação de um projeto fracassado, algo que já está ali tendendo a não ter sucesso. E a capa do livro é de uma sutileza. Já te leva a um local. É uma valsa, ela entrando numa barca, bem sutil, aquela... No pio. Não, e aquele príncipe estendendo a mão. Sim, sem dúvida. Com Nossa. certeza. É, exatamente. Veio a calhar. Veio a calhar completamente, assim, muito bem ilustrado e mais ainda escrito. Você está de parabéns. Obrigada. E você, Júlia? Barca Furada. De cara você disse, já sei do que Tereza está falando. Sou suspeita a falar, porque também já imaginava que poderia ser ali, né, nessa temática, mas eu acho que mesmo sem saber de toda a sua trajetória, o tema Barca Furada, ele realmente te leva muito nesse sentido, né, porque quando você tem uma decepção, um relacionamento, independente de amoroso ou não, você tem uma decepção, você sente ali a falta do chão nos pés, né, então um náufrago, então Barca Furada realmente dá um toque de isso não vai dar muito certo. Sem falar que quando a barca está furada, você vai afundando lentamente até naufragar, né? Às vezes é só um furinho. Aquele furinho que você não percebe. É só isso que precisa, né? Mas a barca está furada. Uma hora afunda. Gente, eu preciso compartilhar com vocês que, na verdade, essa ideia de criar uma roda de diálogo para falar do livro veio motivada por uma mensagem linda que eu recebi na semana do lançamento do livro. Eu recebi uma mensagem muito especial de uma amiga muito querida que está aqui comigo, que foi a Júlia. Júlia me escreveu algo e eu vou, por favor, me permitam, eu vou ler para vocês. Ela disse o seguinte: fez uma foto do tablet dela com a capa do livro e mandou essa mensagem para mim. Aqui ela disse:
uma das coisas que eu mais admiro em você é a sua resiliência, o seu enxergar uma luz no fim do túnel. Ler seu livro só me reafirma isso. Já escutei inúmeras vezes algo do tipo, as coisas não são assim e pronto, Júlia. Você ainda é muito nova, mais pra frente você vai perceber. Isso me incomodava muito, porque era ter que aceitar uma situação ruim para sempre. Afinal, isso nunca iria mudar. O tempo foi passando, a Júlia criança foi crescendo, mas isso continuava me incomodando. Tenho mesmo que aceitar o ruim, porque ter que aceitar uma situação que é ruim para sempre. Afinal, isso nunca iria mudar. O tempo foi passando, a Júlia cresceu. Bem, ser sua amiga me fez perceber que eu não estava maluca, que não preciso me contentar com o que é ruim, que posso sim querer mudar, fazer diferente, e isso não era apenas porque eu tinha ainda vivido pouco. Imagino quantos desafios você já deve ter enfrentado na delegacia da mulher. E quantas vezes não já deve ter escutado: é assim mesmo, Tereza, não vai mudar. Mas você sempre consegue enxergar a luz no fim do túnel e fazer acontecer. Muito obrigada por existir, muito obrigada por essa mulher maravilhosa que, sem sombra de dúvidas, faz e ainda fará muita diferença na vida de todos que terão o privilégio de cruzar o seu caminho. Ainda bem que eu tive essa sorte. Risos, beijos, muito sucesso. Estou amando a leitura do livro. Que coisa. Não é uma coisa linda essa mulher? E muito verdadeira. Muito. Nossa, e aí, claro, quando eu recebi essa mensagem, tá aqui, gente, é claro que eu me emocionei, eu disse: Júlia, só não me faz chorar. Conta eu já, em lágrimas, escrevendo a mensagem. E claro, eu me emocionei, disse até para você, não foi, Polly? Quando você escreve algo que uma pessoa, 2, 3, você não sabe quantas pessoas vão ler o que você escreveu. Mas aqui, aquelas que leem e que te remetem, te devolvem, te dão um feedback como esse, fazem tudo valer a pena. Você não sabe se vai ser uma, se vai ser 2, se vai ser 100. As que fazem isso, fazem você ter essa sensação de dever cumprido. E acho que nessa tua fala, quando você diz que muitas vezes as pessoas diziam: é assim mesmo, quando você crescer você vai ver. Eu vejo uma fala, né, de pessoas que podaram em você seu sonho, né, e que às vezes desconstruir o sonho na mente de uma mulher ainda tão jovem pode ser tão cruel, né? Fazer enxergar a vida de uma maneira tão dura, às vezes irracional ao extremo, pode tirar da gente uma essência, uma sensibilidade, Uma que aceitação, talvez, né? sim, indispensável para viver uma vida com mais entrega mesmo, né? Então, graças a você, a gente está fazendo a primeira roda de diálogo sobre Barca Furada. Então, obrigada por essa mensagem tão linda e que me emocionou tanto. Então, hoje eu quero aproveitar. Você quer falar algo sobre sua mensagem? Eu quero dizer que fiquei muito feliz de ter visto esse livro, ter visto que você publicou e realizou esse seu sonho de levar para frente isso, de que não é normal, que a gente precisa conversar sobre e trazer mesmo para a mesa, né? Conversar entre amigas assim sobre isso. E eu imagino quantas dificuldades você não já deve ter passado e o quanto justamente você não já escutou de é um caso perdido. Essa aí não tem mais como. Essa não tem jeito. Não tem jeito. Mas você sempre esteve ali paciente, sentada. Quando estiver precisando de mim, estarei aqui para escutar e fazer os procedimentos necessários, tanto como delegada, como mulher, amiga. Então é isso, eu fiquei muito feliz. Eu não também. tive como não mandar essa mensagem. E no livro você se coloca muito à disposição, né, Sim. Tereza? Parecia que eu estava te vendo, assim, falando comigo. Se você está passando por isso, chame a delegada, entre em contato comigo. Você não está sozinha, eu estou aqui para te ajudar. Então, é muito mais do que uma leitura. É uma abertura de uma rede de apoio que muitas mulheres não têm. E você fornecer isso, trazer informação, disponibilidade e ajuda de forma gratuita, genuína, verdadeira, num tema que eu sei o quanto é tão importante, isso é de uma nobreza que você não faz ideia. Que esse sucesso desse livro perdure pela sua vida, não pare, continue.
leve informação, leve ajuda, leve tudo que você tem de melhor para tantas mulheres, inspire tantas outras como você me inspira. Obrigada, Polly. Você também é uma mulher que inspira mulheres. Assim, vocês foram escolhidas a dedo. A gente tem um estúdio pequeno, gente, então não dava para trazer mais mulheres. A ideia é a gente trazer de duas em duas, mas escolher vocês, mulheres de áreas diferentes, de estados diferentes, com olhares e percepções de vida completamente diferentes, foi fundamental para mim. Porque com certeza a gente vai ter um ouvinte que vai se identificar com a história de vida de Júlia, vai ter um ouvinte que vai se identificar com a história de vida da Poliana, e a ideia é isso mesmo, trazer essa multiplicidade e dizer para ela, você não está só. O que você vive, ou o que você viveu, alguém já viveu também. E você pode sim, de alguma forma, aprender com aquilo que outras mulheres aprenderam. Então, vocês aprenderam a se reinventar, você bem disse no início. Vocês se reinventaram, vocês saíram de barcas furadas e hoje são mulheres fortes, resilientes e que têm a oportunidade de inspirar outras. Então, para começar, eu quero perguntar para você, Polly, no livro, o que mais te chamou a atenção? Aquilo que você leu e disse, nossa, isso me tocou profundamente. Olha, vários trechos, assim, que me deram um nozinho na garganta. Sem brincadeira, vários momentos do livro. Do ponto de vista técnico, uma coisa me chamou a atenção, que foi uma expressão que eu não conhecia, que era, a gente escuta normalmente falar de ciclo de violência, e o ciclo de violência ele dá uma ideia de horizontalidade, estática, né? Então você fala da fase inicial, do pico de tensão, ali do aumento da tensão, depois o início da violência mais grave, depois a fase da lua de mel, depois a calmaria. E você coloca muito bem que, na verdade, seria uma impropriedade utilizar esse termo ciclo porque não é horizontal. Isso. A ofensa, a violência, normalmente ela é gradativa. Então, o espiral da violência, isso me chamou a atenção. Meu Deus, eu nunca refleti sobre isso. De fato, começa com um grito, começa com a desqualificação da vítima, começa com apropriação do patrimônio, então um dia estoura o telefone, daqui a pouco tá batendo, daqui a pouco... Então, de fato, é um caminho sem volta. E falar sobre isso é incômodo, né? Sim, me traz desconforto, né? Não tenho dúvida. Então essa espiral ela pode ir avançando, né, progredindo numa espiral criminosa até que realmente uma mulher se veja no momento em que ela venha a ter sua vida ceifada pelo feminicídio. Então é muito importante identificar esses movimentos para poder sair dele em algum momento. Afinal, há vida após a violência, né? E a gente vai falar também sobre as histórias de vocês, como foi para vocês romperem com relacionamentos abusivos. Infelizmente, para algumas não há vida após a violência. Isso. A gente sabe que o Brasil ele está aí em 5º lugar, né, de país que mais mata mulheres por feminicídio. Então, a gente nunca acha que pode acontecer conosco. Então, você traz de forma muito crítica, de forma muito objetiva, simples, numa linguagem até generosa para quem não é da área, de como identificar, de como despertar aquele gatilho ali de que, opa, tem alguma coisa. Tem uma coisa errada, acendeu um alerta ali de que eu preciso, de fato, sair dessa situação. E você ainda é muito gentil, diz assim, se mesmo assim você identificou que tem todos esses requisitos, que você está numa relação que objetivamente é violenta, e você decide permanecer, aqui é um lugar livre de julgamentos. Isso mesmo. Eu acho que é um ponto muito importante, né? Principalmente quando você está nessa situação, é muito mais difícil para a vítima do que para você que está escutando. Então, por mais que a gente sinta de escutar uma amiga, uma pessoa conhecida passando por uma situação tão difícil, de certa forma, é telamente, né? Exatamente. É muito mais difícil para ela, porque ela tá ali numa confusão, sabe? Que ela não sabe o que é certo, onde é que ela tá. Então, acho que escutar e se colocar à disposição é justamente o caminho para que essa pessoa consiga sair dessa grade, né, desse novelado. Sim. E se você não tem uma escuta ativa e não consegue ouvir sem julgar, a chance dessa mulher não voltar a te procurar é muito grande. Exatamente. Então me diga, e você, Júlia? O que mais te chamou a atenção? O que fez mais sentido para você? Eu acho que o checklist para mim foi incrível. O checklist eu acho que era eu já há um tempo eu estava começando um relacionamento e eu pensava,
nossa, tá tão legal, mas será que é assim mesmo? Eu queria um checklist. E aí, tempos depois, já tinha passado pelo período probatório, né? Que também é falado no livro. E aí, vejo que Tereza faz o quê? Um checklist? Eu falei, não acredito, minha delegada favorita fazendo um checklist. Li teus pensamentos. Então, leio meus pensamentos, assim, por mais que cada caso seja um caso, né? As situações são muito parecidas, né? Ali as fases graduais, né? De como vão acontecendo. Então, eu achei o checklist, assim, incrível. Ai, que bom, fez sentido para você. Claro, gente, que não é uma receita de bolo. Cada vida é uma vida, cada história é uma história. Mas a ideia do checklist foi isso. Trazer pequenos elementos sutis e que acontecem de alguma forma, de maneira muito semelhante, com uma aqui, com outra acolá. Claro, cada uma com uma nuance diferente, mas você percebe ali na essência isso aqui O aconteceu. esqueleto, O né? esqueleto, Olha. a base. Se eu tivesse lido esse livro alguns anos atrás da minha vida, certamente alguns capítulos bem tristes da minha história Não teria não aprendido teriam na sido prática. escritos, viu? Que É bom isso que mesmo. as mulheres hoje têm esse livro como uma referência, sabe? Que bom. De como evitar ou como sair de uma situação de violência. Parabéns, Teresa. Que bom, eu fico muito feliz. Eu quero que, se uma coisa para mim faz muito sentido, é isso, que a gente possa dialogar sobre o que tem nele, discutir, debater, né? Na verdade, nada é estático. Então, a ideia também de ouvir vocês e de ouvir outras mulheres é construir ali outras possibilidades em outros livros também, em outros guias práticos. Então, de alguma forma, ser um farol, né? Que aquilo possa ser um farol nos momentos tenebrosos, naqueles momentos em que muitas mulheres se sentem sozinhas, né? Sem muitas opções. Tem um farol, né? Um checklist que de repente, nossa, faz sentido. Tem coisa aqui nesse checklist que eu estou vivendo. E aí? Será que eu não estou vivendo numa barca furada? E de repente, depois disso, dá um primeiro passo, né? Porque existem passos que precisam sair depois do primeiro. Então, você precisa dar o primeiro, senão o segundo nunca chega, o terceiro nunca chega. Ainda que seja pequeno, né? Sim. Já saiu do lugar. Sim, já tem que sair do estático. Passo é um passo. Né? É. E por mais que exista uma dúvida, às vezes, né, as situações vão acontecendo, a gente fica, não, acho que era coisa da minha cabeça, mas aí quando você lê, caraca, isso aqui, e isso aqui também, porque nunca é uma coisa só, né? Tá acontecendo, sabe? A ficha cai e aí às vezes era só o empurrão que você precisava. Por mais que uma amiga chega e fale, não, mas a pessoa às vezes já tá tão ali, escutou tanto, né? O que o agressor fala, não escuta ela, é inveja. Tua amiga tá com sabe? inveja. Você lê o livro, é bem diferente. De forma objetiva, você colocou assim também, que me chamou a atenção. Um dos sinais, o agressor ele começa a lhe afastar das pessoas que podem lhe tornar mais forte. Então, Sim. ele começa a lhe isolar das suas amigas, da sua família, para que você fique mais vulnerável, de fato, né? Isso facilita que ele seja o todo-poderoso, o dono da situação e cometa ainda mais a violência sem que a vítima consiga se safar, né? Escapar. Isso. Quando a zona de domínio de fato se estabelece, né? É muito interessante esse olhar, gosto de ouvir o olhar das mulheres, porque no livro eu falo sobre os 3 estágios da violência, então o checklist ajuda você nesse primeiro estágio, mas isso, se você analisa ali, chega do ponto de vista objetivo, matemático, a uma percepção de que sim, você está entrando num relacionamento abusivo inicial, tem uma chance ali, uma luz no fim do túnel para sair, ainda assim você decide continuar, como você bem falou, a gente não está aqui para julgar, existem vários motivos pelos quais uma mulher decide continuar numa relação abusiva, mas a clareza de que aquilo pode levar ela para o estágio 2 e que ela pode inclusive chegar no estágio 3 e morrer, perder a vida nas mãos desse agressor, eu acho que de alguma forma dá um choque de realidade. Não tenha dúvida. Né? Ver esse cenário completo se desenhar num pequeno livro que você pode ler no tablet, como você leu, mas no celular. É engraçado que algumas amigas assim diziam, Tereza, por que não? Por que você não escreveu para a área jurídica, né? Para as mulheres do direito? E eu dizia, gente, as mulheres do direito têm a obrigação de saber da Lei Maria da Penha, têm a obrigação de saber
identificar os sinais sutis de uma relação abusiva porque estudam sobre isso. Claro que isso não impede de cair numa barra furada. Tem a ver. Mas o que eu queria, de fato, era um livro que pudesse ser lido por qualquer mulher de qualquer área do conhecimento. Não era um livro técnico que transformasse isso num juridiquês, que ninguém entendesse, só a Poliana entendesse, só o pessoal. Isso não me da- eximiu, tá? Sim, pois é. Isso não me eximiu. Isso, nenhuma de nós está imune, gente. E é falar sobre isso sem barreiras. Tereza, você falou de uma forma tão bonita também a respeito da intuição. Nós mulheres, a gente não adianta, não sei, cientificamente, pode ser que até que alguém questione isso, ou espiritualmente pode ter até outro nome, mas a gente nasce de repente com algum radarzinho que acende um farol quando alguma coisa não está certa. E você fala isso dizendo que às vezes que você decidiu não escutar a sua intuição, normalmente foram decisões que te levaram para maus caminhos. Isso. Não é que eu também tinha aquela intuição de que alguma coisa estava errada? Quando você viveu essa relação Eu vivia abusiva, essa relação. então vamos aproveitar agora. E eu quero ouvir de vocês, de cada uma de vocês. Como foi viver essa relação abusiva e o que foi preciso ser feito para vocês saírem delas? Como eu havia dito no começo do nosso podcast, desse episódio, é muito difícil se reconhecer como vítima. Principalmente quando você é uma pessoa esclarecida, que se acha forte o suficiente para dar conta, para sair-se bem das situações, né? Então, eu confesso que demorei bastante a entender que o que eu vivia era, sim, uma forma de violência. É muito difícil quando alguém te trata muito bem, que alguém que te corteja todos os dias, que vive uma relação de muito carinho, de muito afeto e vai mudando ao longo do tempo de forma sutil, nas pequenas agressões, e daqui a pouco está controlando a sua vida financeira, daqui a pouco está tomando conta das suas decisões, se apropriando do seu nome. E quando você se enxerga nessa situação de vulnerabilidade, de uma pessoa que sempre foi extremamente organizada, contudo, sempre foi muito leal aos seus compromissos, e se vê como fiadora de alguém que não tem esse mesmo, compromisso com o seu nome. Você acredita que depois de tantos anos era tão difícil falar que ainda estou embargando? Ou de E fique repente... muito à vontade, tá, Não, Poliana? eu acho Pra falar da que é forma importante, porque Que você se sentir mais confortável. eu prefiro achar que eu não estou falando só sobre mim, estou falando como acontece a violência patrimonial sutil. E essa é uma só das formas da violência, né? Então, você se pegar, mesmo trabalhando muito, mesmo se dedicando bastante, arcando com contas que não são suas, com responsabilidades que não são suas, com contas de cartão de crédito, sem acesso à sua vida financeira. Você já era advogada? Já era advogada, Tereza. Muitas vezes eu me pergunto, meu Deus, como é que eu não enxerguei isso? Mas aí, como era o cenário? Você acha justo você trabalhar, você ganhar tão bem, e eu, que estou nessa situação, passando uma dificuldade, que sou aqui, a pessoa que estou com você remando dia a dia, você é muito egoísta. Então você se coloca no lugar de vilã e a pessoa de vítima, que você começa a achar que é desumano, sim, você não emprestar seu nome, você não fazer tudo para aquela pessoa sair do buraco. E aí você começa a afundar junto. E você começa a perder sua força de trabalho. E você começa a se sentir incapaz, improdutiva. Você começa a perder seu brilho também. Sua paz. Sua paz. É o seu nome. E, além disso, seguido de agressões verbais, que você é egoísta, que você é uma pessoa ruim, que você vai morrer com aquilo ali trancado porque não sabe compartilhar, ou porque você quer aparecer demais, porque você acha que brilha demais. Você acha que você é o quê? Sempre na necessidade de diminuir. Um jogo psicológico perverso. Terrível. E eu, durante muito tempo, me coloquei nesse lugar de que, de fato, eu era tudo aquilo. Principalmente porque eu pensava, poxa, mas eu sou tudo aquilo. Veja que absurdo. E eu tenho ele, que me protege, que cuida de mim, que me quer assim mesmo. E que, de certa forma, construiu comigo uma família, porque até então era um favor, né? Então tá com essa pessoa tão ruim, né? Como é que eu vou deixar? Ou então, se eu deixar, eu vou estar ratificando aquilo tudo que ele falou sobre mim. Eu vou estar abandonando no momento de dificuldade. Esse momento de dificuldade não passava.
não passava. E eu trabalhando cada vez mais, e eu remando cada vez mais, cada vez mais. E as dívidas agressões, aumentando. as dívidas aumentando, as agressões verbais aumentando, a violência psicológica. Você tá gorda, você tá feia, você acha que alguém vai lhe querer desse jeito. E eu pensava, meu Deus, eu preciso passar por isso. E diga-se de passagem, uma mulher belíssima. Né? Oh, muito obrigada. Mas claro, pode. Mas durante muito tempo eu me questionei se eu de fato era essa mulher interessante que as pessoas diziam, essa mulher batalhadora, porque eu sempre soube que eu tinha um diferencial de ser uma pessoa muito forte. E aí eu também não podia fraquejar, porque se eu era conhecida como uma pessoa forte, como é que eu podia pedir ajuda? Como é que eu poderia me mostrar uma pessoa frágil se eu que dava conta de ajudar tanta gente? E conversando com uma cunhada que eu tinha à época, eu desabei em choro e falei, eu não tô aguentando mais, eu não tô bem comigo. E ela falou, mas vem cá, e você precisa dele pra quê? Só depende de você. O que tá te fazendo ficar preso? Não, mas tem meu filho, não, mas tem um casamento, mas eu não posso deixar ele desse jeito. Mas por quê? Não, mas eu tenho medo de repente... Mas medo de quê? Quantas medo de recomeçar? Medo de ser livre? Medo de ser feliz? Medo de reconstruir um patrimônio que você perdeu por conta dele exclusivamente? Não tenha medo, não. Do jeito que você conseguiu fazer, você vai fazer de novo. Aquilo ali foi um choque pra mim tão grande. Um estalo, né? De conseguir. Que eu falei, eu só precisava ouvir aquilo. Precisava de alguém que te desse uma energia de ânimo. Eu acho que eu ia me abrir. Como eu não me abria, talvez as pessoas que estavam possivelmente próximas nem soubessem de como eu me sentia, né? Especificamente. E eu vou te dizer, Tereza, não teve um só dia da minha vida que eu tenha me arrependido da decisão que eu tomei. Nossa, mas foi difícil. Porque eu acreditava que ainda existia um sentimento, né, de amor, uma expectativa, um sonho mesmo de uma família construída. E desfazer desse ideal que a gente tem de família é muito difícil. Sim. E todos esses padrões, né, de mulher como a mantenedora do lar. É que a sociedade desfez a né? família, tirou o pai de perto do seu filho. A gente já Isso cresce pesa, com isso, na verdade, né? Já é ensinada ali não, a gente cresce, a gente tem que manter o lar, né? E organiza, mas se não dá certo, mas faz parte, tem que aguentar. Então, realmente, é um peso que, quando você vê que não é uma coisa que depende de você, eu imagino que deve ter sido libertador. Aí eu comecei a pensar, eu sou neta de uma pessoa, da minha avó, que foi divorciada na década, sei lá, de 60, 70. E ela teve essa quantas coragem. barreiras ela teve? Com 2 filhos, eu tinha 1. Ela conseguiu. Aí eu pensei, não, minha avó conseguiu. Minha mãe casou-se com 15 anos grávida. Passou 15 anos casada. Divorciou-se do meu pai. 3 filhos, 2 dos filhos ficaram com meu pai, minha irmã ficou com minha mãe. E ela conseguiu criar minha filha. Minha irmã. Ela seguiu a vida dela. Sim. Por que eu, que venho de uma linhagem de mulheres fortes, que conseguiram buscar a felicidade, vou me acovardar? Que se permitiram. E que enfrentaram. Sim. E foi muito difícil, porque existia ainda o apego à instituição familiar, Sim. a imagem que a sociedade esperasse que eu tivesse, porque a mulher ela deve manter uma imagem sacrossanta de que a tudo suporta, de que tudo aguenta, de que é perfeita e de que deve sofrer calada mesmo e que tá tudo certo, porque homem é assim mesmo. Quantas vezes a gente escuta isso? Nossa, e eu vou te dizer, eu tenho exemplos no meu escritório de homens que são maravilhosos mesmo, que são cumpridores dos seus deveres, que são dedicados, que são boas pessoas. E, por incrível que pareça, mulheres que aproveitam-se dessa situação e que desvirtuam até as medidas protetivas da Lei Maria da Penha para simular agressões. Sim. Sabe? Como se... Eu sei que isso é uma minoria, tá? Sim, E que por essa minoria, muitas vezes coloca em xeque a palavra de alguém que realmente está sendo vítima de violência. Sim. Isso é muito grave. Muito grave. Isso é muito grave. Então, desde esse momento a chave para mim girou de um jeito que eu disse, não, esse lugar, a partir de agora eu vou pensar estrategicamente, e isso foi uma coincidência que eu me identifiquei também no teu livro, de como é que eu vou fazer aqui para sair disso. O primeiro passo é a conversa franca. Sim, você percebeu que quando você se abriu, algo literalmente abriu na sua E vida. descortinou. Um universo de ficou possibilidades, né? De repente o medo, ele existia. Sim.
mas a vontade de me ver livre era muito maior. E saber que eu não estava mais sozinha, como eu me sentia antes, me ajudou muito. E como foi bom você, nesse momento em que você decidiu se abrir, você ter escolhido uma pessoa que tinha condições de te ouvir. Porque às vezes a gente também não escolhe bem a pessoa para quem a gente vai desabafar. Entende? E aí a gente desabafa com alguém que vive os mesmos padrões que a gente, que viveu inúmeras violências iguais e que muitas vezes vai reproduzir na gente os mesmos padrões, esses que você quer se libertar deles. E, no entanto, a pessoa vai e te coloca exatamente no mesmo lugar. No lugar da vítima, no lugar da mulher que não pode sair de uma relação assim, da mantenedora do lar, daquela que precisa manter a instituição do casamento. É muito importante que a gente, nessa hora, a gente pense: quem é que vive uma vida diferente da minha e que pode me ouvir e me aconselhar? Porque essa escolha também é importante. E você, Júlia, como é que foi? Você viveu uma barca furada? Passei por essa, mas eu acho que o ponto mais importante foi justamente sempre ter compartilhado isso com minha mãe. Eu era muito nova, então Quantos anos? 17 anos, eu tinha 17 e ele era bem mais velho. Então era até uma questão assim de você sempre compartilha tudo com a sua mãe, mas o relacionamento é nosso, isso é coisa de criança. Mas quando você tem 17 anos, você não é criança, né? Então não me chama de criança. Mas eu acho que eu sinto que até essa parte ainda da intuição, eu sentia que isso não era um ponto que eu tinha que, eu sou uma criança, não sou, então não vou mais compartilhar. Eu sentia que eu tinha que continuar falando para ela, sabe? E a minha mãe, assim, muito paciente, porque eu não consigo me imaginar como mãe e vendo a minha filha passar por isso e sem ter muito que eu pudesse fazer, porque o que eu ia fazer? Eu ia amarrar, né? Então, acho que ela foi muito sábia, assim, em me segurar a barra e sempre tô aqui e me aconselhar da melhor forma possível, de uma forma que não me afastasse dela. Então, eu acho que isso me ajudou a não continuar e não desvirtuar o caminho, né, que eu poderia hoje não estar aqui onde eu estou, claro, né, cada coisa que a gente vive diz onde a gente vai estar lá na frente. Então minha família realmente me apoiou muito, os meus amigos, então por ser nova, minha mãe falava também com uma amiga minha que foi muito importante nesse meio do caminho que eu compartilhava. Olha aí como é que tá sabendo de mais alguma coisa? Então, assim, fico muito feliz por não ter perdurado por mais tempo, mas eram situações assim, nada de patrimonial, porque eu era muito jovem, mas coisas assim que me faziam assim, cada vez mais unida, sabe? Você ia se sentindo um grãozinho. E eu ficava, tipo assim, adolescência, aquele momento que você tá, né, crescendo, entendendo como é que a vida funciona, se reconhecendo também como ser humano, mulher, né, saindo ali naquela linha tênue de criança, adulto, o que é que eu sou? Então eu ficava por muito tempo, cara, será que é isso mesmo? Será que tá certo? Será que eu tenho esse defeito mesmo? Nossa, esse defeito eu também tenho. Nossa, mas eu tô realmente tão feia. E eram situações que iam cada vez me diminuindo. É difícil você sair disso, né? Sim. Mas, enfim, também, né? Tive esse apoio. E realmente... Que bom que ele não conseguiu afastar você Não. desse porto seguro Sim. que é a família, porque é um eixo importante. Uma mãe presente, uma mãe com quem você possa dialogar, uma mãe que viveu uma experiência também de força, para te dar força. Sim. Isso é fundamental, porque algumas mulheres não têm essa estrutura, não contam com uma família, não contam com uma amiga que possa dar a mão e dizer o que está faltando, né, para você sair. Ele fala, olha, você não precisa passar por isso. E eu só, incrível que pareça, eu saí muito dessa situação, não foi nem por enxergar onde realmente eu estava, foi mais por escutar pessoas que me amam falando, Júlia, não é pra você estar aí. E aí eu saí, né? Saí. E depois que eu olhei pra trás, eu conto hoje e falo assim, caraca, como eu passei por isso, sabe? Eu não consigo me ver mais. E se teve uma coisa que eu aprendi, né, que surtiu de efeito, é que qualquer tipo de relacionamento que eu tive com semelhança já era uma coisa que me afastava automaticamente, sabe? Porque realmente
me machucou muito. Você falou, antes da gente começar, sobre algumas coisas que tem no livro que você percebeu que aconteciam também com você. Sobre sair dirigindo em alta velocidade depois de uma cena de ciúme, de um aborrecimento. Fala um pouco sobre isso, gritos. E que assim, no início a gente até conversou sobre isso, né? Sobre aquela parte da adrenalina que você sente, você fica, né? Nunca passei por aquilo e você fica, caraca, nossa, será que ele me ama mesmo? Assim, né? Gente, que demonstração de amor? É amor? E aí depois eu comecei a ficar, caraca, perigoso isso aqui, né? E fui presenciando e eu ficava assustada, assim, e eu não sei se eu tinha realmente um guia me protegendo, mas era incrível como quando eu saía do carro tinha uma batida, sabe? E lendo o livro, eu percebi que essas situações chega a me dar um frio na barriga, sabe? Um gatilho assim, de tipo, caraca, eu passei por isso aqui. E aí vinha aquela lembrança, eu ficava, nossa, que realmente, pô, é uma coisa, parece única, né? Parece que outras pessoas passaram por essa situação tão pontual, Sim. né? De arrancar o carro e sair. E eu passei por isso, entre outras, né? De estar na festa, vamos embora e ser expulso. E eu ficava, caraca, mas isso não tá normal, né? E Quanto tempo você viveu esse relacionamento? eu acho que não todo assim, com idas e vindas, né? Mas no geral acho que foi 1 ano. 1 ano. Depois desse relacionamento, Júlia, você teve facilidade de entrar num novo relacionamento ou isso trouxe algumas consequências no que diz respeito aos novos relacionamentos? Assim, esse foi um namoro, né? Foi uma coisa mais séria. Então, depois que eu tive esse relacionamento, qualquer tipo de relação amorosa que eu vinha a ter era sempre uma análise. Então, eu sempre observava o que era que estava acontecendo, se aqui é um local seguro, né? Se eu realmente posso confiar nessa pessoa, porque eu acho que quando você confia em alguém, se deposita a confiança em alguém, é muito difícil quando ela é quebrada. E aí você acaba tendo ali aquela dificuldade de sair daquela situação. Então, depois que eu tive esse relacionamento, eu acho que eu passei uns 7 anos sem conseguir realmente firmar uma relação. 7 anos. Claro, tive bons relacionamentos ao longo do tempo, mas sempre vendo o que era que a Júlia realmente queria, sabe? Eu realmente pude me reconectar comigo, saber quem realmente eu era, o que realmente eu gostava, o que eu queria e quem poderia juntar-se a mim para somar, né? E não para tapar um buraco, sabe? Então, todo esse tempo, né, teve sua importância nos relacionamentos que vieram a surgir. Na tua opinião, você ficou mais criteriosa com os novos relacionamentos ou você chegou ao ponto de ficar na defensiva mesmo? Eu acho que, assim, bem criteriosa, mas no ponto de saber que existem bons homens, né? A gente escuta muito de, homem não presta. Homem não presta, homem não presta. Você fica, se homem não presta, então quer dizer que eu posso ficar com qualquer um, posso aceitar qualquer coisa. Isso aqui nem é tão ruim, certo? Mas assim... Um prêmio de consolação. Prêmio de consolação. E assim, pelo menos eu estou acompanhada com um homem, né? Eu tenho uma pessoa ao meu lado. Mas não é assim. Acho que o ponto principal é você estar bem consigo e saber que eu viveria o resto da minha vida assim. Eu, com o que eu gosto, minhas amigas. E se surgir uma pessoa legal, show! Então eu acho que eu fiquei mais criteriosa, assim. É tanto que quando eu comecei a entrar num relacionamento que realmente hoje eu me sinto muito bem, eu passei, assim, será que é isso mesmo? Isso é real? Será que tá certo mesmo? Será que esse é bom? Sabe? Então, um homem bacana assim existe mesmo? Não, realmente existe. Então, existe, sabe? Claro que existe. E não se contentar com pouco, sabe? Você sabe o que você quer, não espere menos que isso. Perfeito, não se contentar com pouco. Poliana, você é advogada, civilista, advogada de família. Com certeza você já atendeu muitas clientes que chegaram lá e disseram, doutora, eu só quero me divorciar. Nossa. E aí, na tua experiência
prática, essas mulheres que chegam, você acha que é só um divórcio, né? Não, quando Elas chegam assim, diz aí. normalmente, olha, não quero confusão, só quero me divorciar. Eu acho ótimo, porque normalmente o divórcio vai fluir sem briga, sem conflito, sempre é melhor, né? A constituição daquela família, daquela configuração daquela família de uma maneira amigável. E aí começa a discorrer o que aconteceu, o que levou a... Trazer os detalhes. E aí, nesses detalhes, Tereza, é impressionante a quantidade de mulheres que estão dentro de um ciclo, de uma espiral de violência e que não entendem que de fato estão nele. Sim. Então, assim, nunca não, para não ser generalista demais, na grande maioria das vezes, não é só um simples divórcio. Todas elas carregam alguma história de dor muito grande, física, moral, financeira, psicológica, que necessariamente até seria o caso de prestar queixa, sabe? De preservar-se até sob ameaças. Casos gravíssimos que eu falei, nós precisamos sair daqui agora e levar isso ao conhecimento das autoridades. E eu recebi como resposta assim, mas doutora, eu não quero que o pai dos meus filhos seja preso. E eu falo, então você prefere que o pai dos seus filhos não seja preso, mas a mãe dos seus filhos seja morta. Porque eu preciso ser dura com você para te dizer que esse é o próximo passo. Às vezes precisa ir numa terapia de choque. E já teve cliente que não voltou mais, tá? Depois desse sacolejado, mas eu estive tranquila com a minha consciência, porque se doeu de alguma forma, se incomodou de alguma forma, talvez eu tenha feito o papel que aquela cunhada minha fez no passado de dizer assim, olha, acorda, faz alguma coisa por você que ainda dá tempo. Perfeito. Então os honorários ali foi o que menos me importou. De verdade. Se ela depois, daquele momento em diante, tomou um rumo diferente, eu já fiz o meu bom trabalho. Perfeito. Polly, tem um trecho do livro que eu acho, você principalmente por ser da área do direito, por ter se especializado em direito de família, sucessões, tem um trecho do livro que eu quero trazer para a gente discorrer. Ricardo foi se mostrando ciumento, controlador, chegando a obrigar Rita a largar o trabalho, sob a alegação de que ela andava muito cansada, e aí várias outras alegações, que muitas vezes essas alegações até são legítimas. A mulher está assim, vivendo um momento de estresse no trabalho, está assim, cansada, exausta, sobre vários aspectos. E aí aquela velha frase, eu posso te prover de tudo. Ai, meu Deus, essa é a barca furada! Esse é um ponto gravíssimo. E aí, analisa isso pra gente. Tá. E essa proteção, posso te prover de tudo. Proteção que não dá liberdade, que gera dependência, não é proteção. É prisão. Isso é fato. Nesse momento, voltando um pouquinho para minha vida pessoal, inúmeras vezes eu recebi, assim, críticas. A casa poderia estar mais bem gerenciada porque você trabalha muito. Porque você vive reclamando, está cansada. Porque a gente poderia fazer... E aí, sempre era assim, já que tem empresa, deixa o teu trabalho, deixa de advogar. Você nem precisa advogar dessa forma, não precisa trabalhar tanto. E todas as vezes minha resposta era, isso aí ninguém vai me tirar. Eu estudo para isso, é minha paixão. É o que faz parte de mim. Se me tirar da minha profissão, eu vou deixar de ser metade de quem eu sou. Foi minha sorte, viu? E lhe digo isso não é sendo materialista, mas é porque eu vejo o quanto é importante você ter a sua independência financeira para que você consiga tomar suas decisões de forma livre. E não você ficar por necessidade, medo que seus filhos passem alguma situação de vulnerabilidade, medo de não ter onde morar, medo de ter que depender de parentes até você se recolocar no trabalho. Então, mulheres, por favor, se eu puder dar algum conselho, não caia nessa barca furada, não deixe seu trabalho, não deixe de ser quem você é, não dependa de ninguém. Não caia nesse golpe. Rita, cai fora. Cai fora, Rita. Cai fora, Rita, não vai dar certo. A tua independência financeira foi fundamental para que você, quando essa tua cunhada chegou e disse assim, sai disso, você está presa a isso, porque foi fundamental e ajudou você a sair da dependência psicológica que você estava vivendo? Talvez a psicológica não tenha sido tão determinante, mas a decisão só foi possível porque eu tinha a certeza de que eu teria como me prover, inclusive melhor sozinha, porque eu teria menos
para estar sustentando, para estar me endividando, para estar me arrancando o meu sono, para estar me tratando mal, para me prejudicar na minha forma de produzir meu trabalho. Então, quando eu senti esse alívio, eu falei, olha, ninguém me segura mais. Tanto é que minha vida só cresceu, graças a Deus, depois do divórcio também. Todas as decisões que eu tomei me fizeram uma pessoa melhor. Sim. Sabe? Não só do ponto de vista financeiro, mas como mulher, me sentir mais segura, de retomar minha autoestima, de sentir que sim, que eu era aquela Coca-Cola toda que um dia eu achava que era e que eu tinha me perdido ao longo dos anos, sabe? É isso Que aí. eu tinha sim a capacidade de me sentir viva novamente. Como é Então, bom ouvir você dizer Deus, isso. a minha independência financeira foi talvez a minha mola propulsora, além da vontade de tirar meu filho de uma situação que eu não queria que ele tivesse como exemplo dentro de casa. Eu não queria que ele visse a mãe dele chorando todos os dias. Eu não queria que ele escutasse a mãe dele levando gritos da hora que acorda, da hora que vai dormir. Como é bom ouvir você dizer isso, porque eu sempre bato nessa tecla. Quanto é importante para uma mulher ter seu trabalho, ter independência financeira e quanto isso é um ponto de apoio, sim, na hora de uma decisão como essa. Como é mais difícil para as mulheres saírem de uma relação abusiva quando elas estão presas a uma dependência financeira. Tipo assim, como eu vou alimentar meus filhos? Como eu vou pagar minhas contas? Então, quantas se veem nessa situação e deixam, sim, terminam mergulhando ainda mais fundo nessa barca furada, porque de fato é muito difícil. Você se vê com um filho, 2, 3, às vezes com uma escadinha, minha gente, e dizer ali que você não vai se importar com a comida dos seus filhos, com uma escola para os Claro seus que filhos. vai. Claro que vai, a moradia vai. E muitas vezes as mulheres, elas terminam vivendo anos de violência extremamente grave para poder prover os filhos de tudo isso. E de anulação, porque não é só isso, você se anula para poder proporcionar isso para os seus filhos. Perde Então, o brilho, né? perde o brilho. Que bom, e você bem disse, né? Você viveu algo muito melhor depois disso. Fico feliz de ouvir. Fez todo sentido para mim. Inclusive, é muito bom falar isso para as pessoas entenderem que existe um depois, né? Não é porque você está encerrando aqui que significa que acabou. Né? Existe uma infinita possibilidade de situações que você pode viver e que podem ser assim, incríveis. E às vezes você não consegue imaginar, né? Caraca, como eu aguentei tanto tempo nessa situação, né? E a vida recomeça todos os dias. Sim. E você aprende isso definitivamente. Totalmente. Né? Nunca mais. Você não precisa de um homem para te completar. Você precisa de alguém para estar ao seu lado. Você precisa ser inteira. Né? Precisamos. Você falou sobre isso, né? Sobre ser inteira. Você tem que ser inteira com o outro, sem o outro, vivendo cada etapa da sua vida, ser inteira. Como isso é importante para uma mulher. Júlia, eu vou ler um trecho, um outro trecho do livro que eu acho que de alguma forma tem a ver com a história que você contou aqui pra gente, dessa barca furada que você viveu. Mas vamos lá. O trecho diz: o sentimento de culpa chegou, junto com as justificativas do agente, o choro, os pedidos de perdão, as promessas de mudanças e às vezes até ameaças de morte também. A gente vê muito isso, né? Esse ciclo da agressão, perdão, que faz parte dessa espiral Sim. da violência. Você viveu isso de alguma maneira? Hoje é bem nítido para mim que eu vivi assim, claramente essa situação, principalmente porque fazia eu me questionar como ser, né? Então eu sempre me considerei uma boa pessoa. Poxa, se eu sei que uma pessoa está precisando da minha ajuda, eu vou ajudar, por que não? Então eu pensava, se o meu, que já foi meu namorado, tive uma relação tão íntima, tá precisando de mim, por que eu não vou ajudar? Então assim, ele tinha uma questão de dependência, né, química, e sempre jogava isso pra mim, né? Eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda, eu não consigo sem você. Sem você eu não consigo sair disso. E eu ficava, caraca, então eu tô aqui, né? Então tudo bem, não vou ajudar. Vou tentar, sei lá, talvez eu vou tentar não me envolver tanto, mas vou ajudar de longe. Mas isso nunca dava certo. Até o momento em que eu entendi que não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado. Ele nunca quis ser ajudado. Ele só estava querendo achar um jeito de conseguir manipular. Sabe? Então, quando eu consegui enxergar isso, né, que era, na verdade, uma culpa que eu estava sentindo por
não ser uma pessoa boa, de acordo com o meu conceito, eu percebi que isso não tinha nada a ver. Foi quando realmente eu consegui me livrar das amarras. Mas assim, eu entendo que tem mulheres que passam por diferentes situações, né? No meu caso era uma culpa, mas existem mulheres que têm uma dependência emocional muito grande, que já não conseguem mais se ver sem aquele parceiro, né? Pode falar parceiro, que já acha que, poxa, mas ele me ajuda tanto, né? Nossa, ele sempre me ajudou tanto, eu tô aqui, eu sou assim, ele tá aqui comigo, mesmo assim. Então, Sempre tem um mais, né? sempre tem um mais. Eu tô infeliz, mas... Exatamente, varia, né, de caso a caso. Por isso que é importante essa conversa. Porque às vezes a gente acha, me escuta, mas fala, não, mas não é isso que eu sinto. Mas talvez seja o que ela sentia, talvez seja o que sua amiga sentia, sabe? Então, eu acho que é isso. A conversa, o diálogo faz com que a gente abra os olhos e veja que a dela talvez não seja, mas a dela parece muito com a minha, sabe? É isso aí. Que bacana ouvir as histórias de vocês, gente. Cada trecho, né? Cada fala, cada experiência vivida vai me trazendo aqui tantos insights e tantos momentos do livro que eu fico pensando, se a gente continuar conversando, a gente vai fazer uns 4 episódios desse podcast. Na verdade, eu tinha preparado muitas outras perguntas e a gente já percebeu que já passamos de 1 hora de episódio. E é o nosso primeiro podcast, né, amiga? Estreamos aqui com você. Pois é, mais de 1 hora de episódio, com grandes trocas, muitas experiências. Então, nossa, deixa eu ver aqui o que eu poderia trazer mais, gente, para a gente fechar com chave de ouro. Deixa eu ver. Teresa, tem um ponto do livro, não sei se você gostaria de tratar sobre isso, que é a dificuldade que algumas mulheres têm quando chegam nas instituições, em delegacias. Sim. E aí você encoraja para que elas não se acovardem diante de um tratamento, de um atendimento que não seja Sim. acolhedor. Sim. Eu achei isso essencial, sabe? Porque isso é fundamental. Você podia falar um pouquinho sobre Sim, isso? que isso termina sendo uma barreira, né? Com certeza. Então, um dos pontos, quando eu falo sobre o passo a passo para sair da violência, eu digo, você precisa ser forte naquele momento de dor, naquele momento onde você está mais fragilizada. Você chegar numa instituição pública, no serviço público, delegacia, promotoria, no Poder Judiciário, se você vier a ser mal atendida por um servidor que está ali trazendo com ele todas as crenças equivocadas, todos os preconceitos, todos os padrões sociais embutidos, porque nós somos isso também. Então, no tecido social, todos esses profissionais estão cheios de preconceito, de misoginia. Então, eles não vão conseguir te atender de um jeito diferente. Então, naquele momento de maior fragilidade, você tem que respirar e dar um passo à frente e ser forte. Porque você corre o risco, sim, de chegar em um balcão de qualquer instituição pública, ser mal atendida e ter que respirar fundo e dizer, eu quero ser atendida por outra pessoa. Importante também pontuar que o CNJ, ele tem tratado muito também dessa questão da adoção do protocolo, né? Sim, do julgamento, de perspectiva de gênero, isso é importantíssimo. E no Poder Judiciário ainda está muito incipiente isso, mas eu tenho feito questão de quando eu percebo que em alguma petição a outra parte coloca a mulher numa situação de desrespeito, de aproveitadora. De invocar, sabe, o protocolo de gênero. E seria importantíssimo se a gente também tivesse esse olhar do protocolo de gênero, sob perspectiva de gênero, nas instituições. Todas, não é? Verdade. Todas. Eu acho que a gente está caminhando para isso, Poliana, assim, para uma mudança social que se quer urgente, que se quer em todas as áreas, em todas as instituições, no setor público, no setor privado, no âmbito do município, do estado, do governo federal. A gente precisa caminhar para isso, porque é uma mudança de cultura, é um trabalho de contracultura mesmo, por mais paz e respeito entre homens e mulheres. Então, hoje eu estou na Delegacia de Proteção à Pessoa. Eu costumo dizer que eu acredito, né, que fechei ali o ciclo da violência doméstica, porque já trabalhei muitos anos com mulheres, amo trabalhar com mulheres, é minha paixão. Crianças, adolescentes, pessoas idosas. E agora eu estou numa linha tênue com intolerância religiosa, LGBTfobia, sabe? Crimes contra a pessoa com deficiência. Veja, é um vasto leque que a gente tem hoje, que você pensa que são minorias, mas, minha gente, nossa, para mim são maiorias.
não são minorias, né? Porque em todos os lugares que você vai, por onde você anda, você vai ter uma pessoa assim, que é diferente de você e que tá tudo bem. Que bom que a gente é diferente. E que bom seria se a gente pudesse caminhar em paz. Então, antirracismo, essa delegacia também é de crimes contra o racismo. Então, veja a pluralidade que a gente tem. Como é bom viver um tecido social tão heterogêneo, mas como é difícil para algumas pessoas conseguirem se libertar desses preconceitos, né? E respeitar a E diversidade. respeitar o outro. Eu costumo dizer, mas você não tem que gostar do que o outro é. Você só tem que respeitar. Né? Você não tem que gostar de mim, eu de você, mas a gente precisa se respeitar. Tem uma frase de Maria Teresa de Calcutá que ela diz: como seria triste se a primavera só tivesse um tipo de flor? Nossa, que frase linda. Não é linda? Eu não sei se é bem assim, sabe? Mas assim, o sentido principal é esse. A primavera é bela porque existe Existe uma a diversidade. diversidade. E assim somos nós. Assim somos nós. Gostei da sua frase. Gostou? Vou copiar para mim. Que não é minha. Maria Teresa, a Teresa que vai copiar, a Poliana tá copiando e a gente vai adaptando. Meninas, eu amei o bate-papo de hoje, né? Obrigada. A gente abriu aí esse quadro para falar de barcas furadas. Que fico muito feliz porque vocês abrilhantaram esse diálogo, fizeram uma leitura com tanto carinho, trouxeram para a experiência de vocês. Isso enche o meu coração de alegria. Só foi possível porque a gente teve você aí para nos inspirar com o seu livro e que ele sirva de guia para muitas mulheres. E vocês me inspiram, né? Eu gosto de falar sobre isso porque mulheres me inspiram. E eu gosto de dizer que as mulheres mudaram a minha vida. Então, eu amo trabalhar com mulheres, amo escrever para mulheres e que bom que em algum aspecto esse livro fez alguma diferença na vida de vocês. Porque é um presente para mim antes de tudo. Então, vamos fechar com chave de ouro? Vamos. Olha para cá, doutora Poliana Veríssimo. Dá teu recado. Uma fala do coração. O que você tem para dizer hoje para as mulheres que estão aí se vendo, né, se questionando? E aí, eu tô ou não numa barca furada? O que você diria para elas? Se ela está na dúvida, aí eu vou trazer o seu livro novamente. Siga Olha a sua que intuição. Siga a sua intuição. Normalmente ela não falha. Então não tenha medo de recomeçar. Recomece quantas vezes forem necessárias. Enquanto houver vida, enquanto você estiver respirando, sempre é uma nova chance de fazer diferente. Então não se acovarde. É isso que eu diria. E conte conosco, você não está sozinha. Chama a delegada, chama a advogada, chama a perita, chama todo mundo, mas não sofre calada. É isso aí. Que bom ter essa rede de apoio, né? Para chamar de nossa. Sim. E você, Júlia Oliveira, deixa teu recado. Eu vou reafirmar o que Polly falou, porque eu acho que é importantíssimo a gente se escutar. Escute seu coração, escute a sua voz interior. Não se deixe levar por achar que é o fim da sua história. Sempre tem um amanhã e o recomeço é todos os dias. O sol é para todas e todo dia ele nasce. Então, nasce com ele uma possibilidade de uma história diferente. Não é, doutora Poliana? Doutora Teresa Nogueira. Júlia, meninas, muito obrigada. Vocês foram um presente para mim hoje. Tenho certeza que vocês serão um presente para as nossas ouvintes, para todas que nos ouvem. Então, muito obrigada pela presença de vocês, por abrir o coração, trazer algo tão pessoal como uma história de vida, de resgate, de saída da violência, de relações abusivas. A gente precisa simplificar esse processo, né? E desmistificar. Relações abusivas nunca mais, então vamos sair dessa. Ok? Muito obrigada! E aí, você que está aí nos ouvindo, gostou? Gostou dos conhecimentos aqui partilhados? Algo que foi dito aqui tocou o seu coração, fez a diferença em sua vida? Então já sabe, né? Curte, comenta, compartilha com as amigas, com os amigos, com a família, com todo mundo. O episódio de hoje teve o apoio da Astral Veículos, Faz Contabilidade, Trio Comunicação, Instituto Faneco, Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife e Partiu Entrega. Te espero aqui no Chama a Delegada, um cheiro no seu coração e até o nosso próximo episódio.